Olá, sejam bem-vindos a este podcast. Meu nome é André, aluno do curso de História e EAD da UFS. Estou aqui acompanhado pelos meus colegas do mesmo curso, João, Leonardo, Cauã. Tudo bem com vocês, galera? Boa noite, tudo Tudo certo? certo. Boa noite, tudo certo. Tudo certo. Inclusive, eu estava pensando aqui, já é nosso segundo episódio, a gente precisa achar um nome para o nosso podcast, né? E estava pensando também sobre o nosso primeiro episódio, como a gente consegue criar uma ponte com esse, que a gente entrevistou uma mulher trans, negra, e a gente, na ocasião, conversando sobre ancestralidade com ela. E hoje a gente vai falar de um cara que simplesmente comprou uma briga com toda a academia europeia nos anos 50 e podemos dizer que venceu. Ele era físico, nuclear, historiador, linguista e decidiu provar que a base da civilização ocidental é, na verdade, negra. A gente está falando de um intelectual gigante, né, da África, que é o Cheikh Anta Diop, que apesar de ter assim, tentado comprovar essa origem negra, né, da civilização, de modos que são questionados até hoje, né, por uns caminhos metodológicos assim, que ainda são bastante questionados, ele fez, né, uma contribuição muito importante nesse sentido. É isso aí, João. Mas fala aí para nós um pouco mais do contexto histórico. Então, a gente consegue imaginar o cenário da seguinte maneira, né? Anos 50, a Europa ainda tinha relações coloniais com a África, né? Vários países africanos ainda sofriam com essa relação. E a intelectualidade dita ocidental, em geral, ainda dizia que a África era um continente que não tinha história, né? Aquele pensamento de base hegeliano, né? Daquele filósofo do final do século XVIII, né? O Hegel. E aí chega o Diop, né? Um senegalês que tinha obtido educação formal em Paris, né? E propõe que o Egito Antigo, né? Aquilo tudo, aquelas pirâmides, a medicina, a matemática, toda aquela beleza, né, que a gente conhece, que aquilo tudo teria sido feito por negros africanos, né, e não por brancos apenas assim de pele queimada, né, um pessoal como era ensinado pela intelectualidade ocidental. Certíssimo, João. E Léo, parece que a ciência foi grande aliada dele nessa empreitada, né? Claro, teve muito estudo e além de ciência, luta envolvida. Ele tentou defender a tese de doutorado dele na França, na Sorbonne, mas foi rejeitado várias vezes. Não era aceito. E ele teve que acumular tanta prova científica de tantas naturezas diversas, desde a linguística até a física, que a banca não teve escolha a não ser dar o título para ele. E esses estudos trouxeram uma crítica à imagem eurocêntrica que, eu vou colocar entre aspas, o passado que se tinha sobre a África, não é, Cauã? Bem isso, André. Ele denunciou o que ele chamava de falsificação da história. Na verdade, ele dizia que tirar o Egito da África era uma estratégia de colonização, uma estratégia para deixar o africano sem passado e sem autoestima. Mas vamos para a prova do crime. Leonardo, você que curte a parte técnica, como ele propôs provar que os egípcios eram negros? Por que a gente vê em Hollywood atores brancos fazendo faraós, por exemplo? Então, André, o Diop era físico. Ele desenvolveu um método para dosar a melanina na pele das múmias. E a melanina é um pigmento que se preserva por milênios. E ele pediu para os museus, disse para os museus, me deixem testar na pele das múmias. E deixaram? Então, a maioria recusou. Mas com as análises que ele conseguiu fazer, somadas à iconografia, isso tudo levou ele a constatar que níveis de melanina compatíveis com as populações negras atuais. Esse dado que ele traz é muito, muito interessante. E a iconografia realmente deu suporte, né, para o argumento dele. Mas hoje é um ponto bastante frágil assim, da teoria dele e do que ele propôs, né? E é uma parte que é alvo de críticas. Porque se a gente for parar para pensar, os egípcios poderiam e tinham códigos de representação muito próprios, né? Que talvez não ligassem diretamente a cor da pele retratada em uma pintura com uma raça, né? Especificamente. Uhum. E tem a prova linguística, né? Que eu também acho bem interessante, né? O Diop falava Wolof, né, que é a língua do Senegal, né?
E ele percebeu que a gramática e o vocabulário do Egito Antigo eram quase idênticos às línguas da África Ocidental hoje, né? É tipo o que, João? É tipo a palavra Kemet, né? Os egípcios chamavam a própria região, né, que eles habitavam de Kemet. E aí o Diop traduziu isso assim de uma forma literal, né, como terra dos negros, né, ou terra do povo preto. Segundo ele, não era Kemet, né, não era a terra preta do Nilo, né, que era a tradução mais frequente feita pelos intelectuais ocidentais naquela época. Né? E ele usava o Heródoto também, né, o conhecido pai da história. Ele foi um historiador grego antigo que descreveu os egípcios como aqueles com pele negra e cabelos lanosos. Diop também basicamente disse: os gregos antigos admitiam isso. Por que vocês, europeus modernos, estão mentindo? Perfeito, Cauã. Beleza. Ele supostamente provou que o Egito é africano, então, mas ele tem uma teoria muito interessante sobre o comportamento tal dos dois berços. João, explica isso pra gente. Isso, essa é uma parte bem sociológica, né, das propostas intelectuais dele. O Diop propôs que o ambiente, ele pensava, né, que o ambiente moldava a sociedade, né, a gente chama isso de determinismo ambiental na história. E aí ele dividiu o mundo antigo nos chamados dois berços, né, o berço setentrional, norte da Europa, né, clima frio, estepes, vida difícil, né? Isso teria criado uma sociedade patriarcal, guerreira, individualista e pessimista, né? Então, nesse mundo mais europeu, a mulher, por exemplo, seria vista como a propriedade. E também o berço meridional, que seria o sul, a África, o Vale do Nilo, abundância de recursos. Esse cenário todo permitiu um sedentarismo pacífico. E aqui vem a chave do pensamento do Diop, que a sociedade era matriarcal. Matriarcal? O que quer dizer com isso, Léo? Quer dizer que as mulheres mandavam, é isso? Não é mandar no sentido de opressão invertida. É que a linhagem e a herança vinha da mãe. A mulher administrava a economia e a família. O Diop defendia que o machismo que vemos na África hoje ele é importado do Islã e do cristianismo colonial, mas que a essência africana original ela colocava a mulher no centro, valorizava a mulher como uma figura central. O Cauã quer complementar um pouco aí, fala aí, Cauã. Muito obrigado, Léo. Ele também falava que o berço africano era xenofílico. Então, para vocês entenderem um pouquinho da palavra, a gente pode pensar como o contrário de xenofóbico, né? Que enquanto a gente tem xenofóbico, que é aquele preconceito de não gostar de estrangeiros, a gente vai ter xenofílico, que é quando os países são abertos, né? Que eles gostam de estrangeiros. Então, ali ele tinha como berço africano como um lugar receptivo, um lugar que recebia bem as pessoas. Já o europeu, ele via como xenofóbico realmente, com esse preconceito contra estrangeiros. Isso explicava por que a África foi colonizada tão fácil. Eles receberam os europeus de braços abertos no início, achando que era uma troca, não uma invasão. Então tá, gente, tanto assunto interessante para falar sobre o Diop, mas está caminhando para o final, temos o limite de tempo. Mas eu queria discutir mais algumas coisas. O Diop tinha um projeto político, certo, João? Isso, assim, grande parte disso tudo que a gente discutiu, né, com certeza fazia parte de um projeto político, né? O Diop tinha assim um comprometimento com algumas ideias, né, políticas. Ele não foi atrás desse passado só por curiosidade, né? Ele queria que isso tivesse assim alguma serventia para o panafricanismo, por exemplo, né? A ideia dele era que se a África tinha que ter uma unidade cultural, né, do Egito até lá no sul, na África do Sul,
e essa unidade podia ser construída até da linguística, né? Enfim, como a gente já discutiu. Isso tudo poderia ser um Estado federal unificado, né? Uhum. E ele sonhava com uma África que fosse unida economicamente e politicamente. Ele queria que a África fosse capaz de processar seus próprios recursos e que fosse independente da Europa, né? Ele até mesmo construiu um laboratório de carbono 14 no Senegal para que os africanos pudessem datar a própria história sem pedir nenhum favor para nenhum laboratório francês. Beleza, Carlos. Léo, e ele venceu essa batalha acadêmica contra a academia europeia? Venceu sim, André. Em 1974, teve o simpósio da Unesco no Cairo. Colocaram o Diop e o colega dele, o Benga, contra a nata dos egiptólogos europeus. E o relatório final admitiu que as provas do Diop eram científicas e as dos outros eram baseadas em achismos. Então, encaminhando para o final do nosso podcast, o que a gente pode concluir que o Diop nos ensina? Que o passado é uma arma para construir o futuro. Ele também nos ensina que a África não é só o lugar de onde tiraram os escravos, mas também é o berço da civilização, da escrita, da ciência. O Wakanda, que é esse lugar fictício, né, de onde povos pretos podiam acessar a ciência, uma ciência muito avançada. Isso tudo é ficção, mas Kemet, né, o Egito, como essa origem da ciência foi real, né? Galera, ótimas observações para terminar. Obrigado, João, Léo, Cauã, os companheiros do podcast. Obrigado a você que ouviu. Se curtiu esse podcast, procure nosso primeiro e espere para o terceiro. Em breve vai chegar por aí. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, por participar desse podcast com a gente. Imagina, um abraço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.